Amanhã, no jogo do Atlético contra o Rosário, teremos 3 copos à venda lá, 3 novos copos, 3 lançamentos no copo, do Copos do Galo. Um é referente ao jogo contra o Rosário, a primeira vez que o Atlético recebe um adversário pela Libertadores, que é o Rosário Central, e 2 outros fazendo alusão ao pentacampeonato do Atlético, e tá lá a foto do Saravia. Os 3 que marcaram gol, Saravia, Hulk e o Scarpa, Gustavo Scarpa marcou. A foto dos 3, os copos ficaram lindos, maravilhosos. Chegando na Arena MRV amanhã, não deixe de comprar o copo oficial do jogo, porque são produtos licenciados. Comprando o copo oficial, você ajuda o Atlético também. E no copo do pentacampeonato tem a foto do Saravia, tem a foto do Scarpa e tem a foto do Hulk Paraíba. Eu sei que vocês vão comentar sobre o Saravia, mas tem uma história do Hulk aqui que é emocionante, viu? Eu vou contar daqui a pouquinho. Combinado, Álvaro. Ô, Edu, vamos lá. Como o Saravia funciona nesse novo esquema do Milito, nesse novo Atlético, e realmente, como o próprio Saravia já destaca, é um novo Atlético. Ô Cirilo, falar do Atlético do Milito vai além de falar do Saravia, né? Que nesse jogo foi centroavante, lateral e zagueiro. É verdade. Começou como lateral, em determinado momento fez um gol de centroavante e terminou como um zagueiro, jogando pelo lado direito. Fez várias funções dentro de uma única partida. Mas não é só a melhora do Saravia. A gente consegue perceber em poucos dias de treino, em 2 semanas de trabalho do Milito, em 3 jogos, o recorte é pequeno. Não dá para dizer que daqui para frente continuará sendo assim, ou se vai melhorar, pode ser que também não melhore, mas nesse momento, falar dessas 2 semanas de trabalho e 3 jogos, o fato é que o Saravia melhorou individualmente, o Scarpa teve melhora individual, o Igor Gomes tem feito grandes jogos, com participações importantes em gols. Na Venezuela foi assim, participou de todos os gols. No Clássico, ele participa do lance que origina o pênalti, do gol do Hulk, da virada, o gol do título, né? O gol do título não foi nem do Saravia nem do Scarpa, o gol do título foi o Hulk. A hora que o Hulk faz o gol de pênalti, o Galo faz o 2-1 e era o resultado que dava o título ao Atlético. O Gemerson, aliás, os zagueiros do Atlético tiveram uma melhora de rendimento. O Arana passou a ser aquele Arana que todo mundo esperava, imagina. Você pega os volantes, hoje já há dúvida qual que merece ser titular. O Batalha é um cara que parece ser unanimidade, mas Alan Franco tem essa capacidade. Otávio fez uma grande final, fez um grande clássico. O Zarate voltou e voltou bem, um segundo tempo espetacular no clássico também. Paulinho e Hulk com muitas oportunidades. O primeiro tempo o Paulinho teve 2, o Hulk teve 1, o Hulk fazendo gol, o Paulinho também tendo a oportunidade. Então são muitas as melhoras individuais, não apenas a do Saravia. E para mim, isso tudo se deve a uma melhora, a coletiva. Time bom, elenco qualificado, quando há coletivo, quando a parte coletiva funciona, a parte individual é potencializada. O Atlético não tinha essa parte coletiva funcionando. Por isso, muitos jogadores de muita qualidade não entregavam individualmente. A diferença está nítida. Natália, queria suas impressões sobre essa evolução individual do Atlético em meio a um sistema coletivo com 2 semanas de trabalho, com a conquista do título estadual e o Saravia aparecendo como o melhor cara da decisão, né? Foi eleito, inclusive, o melhor em campo Gerdau aqui na Itatiaia. E eu acho que o Saravia é um cara que pode ainda crescer mais com o Milito e ser muito utilizado justamente por essa capacidade ofensiva que ele tem. A gente sabe que o Milito preza por um futebol mais vertical, um futebol de posse de bola, um futebol de intensidade, de sufocar o adversário, como ele mesmo falava, né? De ter a posse da bola, de gostar de atacar. E o Saravia tem essa valência ofensiva que sempre foi, inclusive, o que a gente destacava de muito positivo nele. Então ele pode jogar como um ala pelo lado direito, que ele vai conseguir cumprir bem essa função. Ele está mostrando que quando ele tem liberdade, né, o Milito tem dado a ele a oportunidade também de aparecer lá na frente, como apareceu no clássico contra o Cruzeiro para fazer o gol. Mas é um cara também que dentro de um esquema do Atlético, em que o time sofre menos na defesa porque pressiona lá na frente, ele pode inclusive jogar como zagueiro. Você vai se recordar que logo quando o Milito chegou, a gente falava, às vezes se for para jogar com um lateral como zagueiro, às vezes seja melhor o Mariano, tem mais qualidade no passe, defende melhor que o Saravia, dá mais sustentação. E em determinados jogos, contra adversários, né, de maior poderio ofensivo, talvez o Saravia não seja mesmo a melhor opção. Mas contra a maior parte dos adversários em que o Atlético vai precisar propor o jogo, vai precisar encontrar os espaços, vai precisar pressionar, o Saravia pode fazer essa função, porque o time pressiona muito lá na frente. Então a defesa que a defesa fica protegida por todo um time que está postado à frente dela, né? Então acho que o Saravia tem sido útil, inclusive, nesse sentido.
de ser utilizado como um zagueiro ali pelo lado direito e ajuda como ala, porque tem muita velocidade, explosão para explorar o corredor. Então, acho que o Saravia pode ser um cara aí que vai ganhando um protagonismo. Acho que nesta temporada pode ser a temporada de que não haja dúvida quem pode ser o titular na lateral direita do Atlético se o Saravia continuar nessa crescente. Sobre o time, uma melhora coletiva que é evidente. Quando a gente estava lá no Atlético do Filipão, a gente cobrava muito individualmente dos atletas, justamente porque não tinha parte coletiva e a gente tinha que se apegar à desenvoltura que cada um deles individualmente, a capacidade, né, de cada um deles individualmente para resolver os jogos para o Atlético, porque o tempo estava passando e os resultados não estavam vindo. Mas é muito mais fácil cobrar do Hulk, cobrar do Paulinho, cobrar do Arana, quando você identifica que dentro do campo o time tem um jeito de jogar, o time tem um padrão, o time tem uma ideia e coletivamente as coisas funcionam. A gente está vendo agora jogadas ensaiadas no Atlético, algo que a gente não via com o Filipão, né? A gente está vendo movimentação, algo que a gente não via com o treinador anterior. A gente está vendo a bola circular com muito mais velocidade, passa pelo meio, rapidamente já encontra, passa pelos volantes, rapidamente já encontra os meias que jogam por dentro, rapidamente abre o jogo para aqueles que exploram os lados do campo. É um time muito mais dinâmico, muito mais ágil, e isso tudo faz parte do coletivo que o Milito está melhorando. Álvaro, para fechar o primeiro tempo do Atlético, qual que é essa história do Hulk aí? Antes da história do Hulk, só falar que a Conmebol esteve agora pela manhã na Arena MRV. É a primeira visita da Conmebol à Arena MRV, o Atlético recebendo a Conmebol por causa do jogo de amanhã, né, contra o Rosário. Então, pela primeira vez, o Atlético recebe a visita da Conmebol. Esteve lá pela manhã para olhar pela segurança do estádio, tudo aprovado, tudo certo, tudo listo, como eles mesmos dizem, e o Atlético está preparadíssimo para o jogo de amanhã. Departamento médico, Edenilson Luchação não joga, o Rubens, uma fratura na mão, pode ser que seja relacionado, e o Patrick pode ser também que seja relacionado. Sobre a história, ela está no Instagram, pode até colocar as fotos aí, o nosso pessoal da live, para você que está no YouTube, para você poder acompanhar as fotos que estão no Instagram do Gledson Paraíba. Gledson é um assessor do Hulk e a história é muito bonita, a história é muito bacana. Essa foto, por exemplo, que você está vendo é do Hulk ao lado do lateral direito, camisa 30, que é o Luiz Cassiani. O Luiz Cassiani. E o que aconteceu entre o Hulk e esse Luiz Cassiani? Ontem, vou colocar até abrir aspas aqui por texto do Gledson, que ele escreveu no Instagram dele. Ontem fiquei sabendo pelo Gilvan, que é o pai do Hulk, que o Galo, na estreia da Libertadores, teve o lateral da equipe adversária, teve a chuteira rasgada. Givanildo olhou para ele e disse: cara, vai trocar sua chuteira, pois assim não vai ter condições de você mostrar seu futebol na segunda etapa, no segundo tempo. Aí ele foi e respondeu para o Hulk: eu não tenho outra chuteira. Aí o Hulk olhou para ele e falou: você não tem? Ele falou: não tenho outra chuteira, vou ter que atuar o segundo tempo com essa chuteira. Ele falou: não, peraí. Chamou o roupeiro do Atlético, que é o Boquinha, e perguntou o número do rapaz e falou: Boquinha, arruma uma chuteira minha para ele jogar o segundo tempo. E deu uma chuteira pro rapaz jogar o segundo tempo. Tem coisas do Hulk que é só dele. Isso aí são gestos do Hulk. Uma chuteira não vai mudar em nada, absolutamente nada, a vida do Hulk. Mas o gesto dele, e a gente contando o gesto dele aqui na rádio com a força que a Itatiaia tem, ajuda até a pessoa que está em casa a repensar a forma como ele trata os outros no meio da rua. Se você faz isso por alguém também. Se você não faz e tiver oportunidade de fazer, faça, porque é bacana demais. Com certeza, Álvaro, sem dúvida. O Hulk é um grande personagem, não só pelo que faz no gramado, ele é uma referência, ele é o principal jogador do futebol brasileiro desde que chegou. Ninguém, desde que o Hulk chegou, joga tão regularmente bem o que ele joga, mas ele é gigante também pelos atos que ele faz fora do campo, né? E esse é só um exemplo trazido pelo Álvaro. Parabéns ao Hulk também. Daqui a pouquinho tem